Durante muito tempo, muitos anos, todo mundo que me perguntava, eu falava assim. Inclusive, eu tive uma palestra na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, com juízes, desembargadores, e eu lembro que um juiz virou para mim e falou assim: professor Renato, nesse golpe do boleto falso, como é que é teu pensamento? Como é que eu pensava à época? Eu falei: olha, eu tenho certeza que a empresa também sofre com isso. E não faz parte do poder de ingerência da mesma. Se alguém botou um vírus na tua casa, se alguém ligou para você e você entregou o cartão de crédito, você entregou o dinheiro, você deixou a pessoa entrar na tua casa, isso foge do controle do fornecedor. Isso pode até ser considerado como um caso fortuito, e no meu modo de ver seria um caso fortuito externo, porque um acontecimento imprevisível de consequência inevitável que não produzia responsabilidade civil do fornecedor. Pensei assim durante muito tempo e me penitencio até hoje, mas eu entendo por que eu pensava daquela forma. Porque realmente eu entendia que fugia do poder de controle do fornecedor. Fugia do poder de controle. O fornecedor não tem o que fazer com relação a isso. Ponto. Parágrafo. Até que, em agosto de 2020, em plena pandemia, até agosto de 2020 eu não pensava dessa forma. Em agosto de 2020, passa a valer o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados. E quando passa a valer a Lei Geral de Proteção de Dados, eu começo a pensar o seguinte: bom, a lei preza como princípio, como fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados, no que diz respeito à proteção, o quê? A personalidade do ser humano. Os dados de qualquer consumidor devem ter um tratamento especial. E um dia, de repente, a gente pode até falar de como é que as empresas devem se adaptar, o que as empresas têm que fazer com relação aos dados desses consumidores. E aí, se a empresa ela deve ter um cuidado excessivo até em relação aos dados dos consumidores, eu me pergunto como é que aquele estelionatário, aquele bandido, aquele desgraçado, ele conseguiu ter acesso às informações desse consumidor. Como é que aquele como é que aquele o nome disso é cracker, né? O nome técnico disso é cracker. O hacker ele invade o sistema e não causa dano. O cracker invade o sistema e causa dano. Esse cracker que realizou esse ato, ele teve que ter o meu telefone, ele teve que ter meu endereço, ele teve que ter uma base de dados. Se, poxa, eu sou cliente de uma companhia telefônica. Se eu sou cliente dessa companhia telefônica e a pessoa tem o valor da minha conta, se a pessoa tem o meu endereço, se a pessoa tem o meu telefone, eu passo a entender que você deve aplicar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, através do diálogo das fontes, em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados, e você pedir a responsabilidade daquele fornecedor porque ele não teve um cuidado adequado em relação aos dados dos consumidores. Então, você conjuga o Código de Defesa do Consumidor com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o caminho adequado para você resolver o problema do golpe do boleto falso, do motoboy, e assim vai. A única coisa que eu peço que vocês tenham atenção é porque também não é uma fórmula geral. Que veja, em um primeiro plano não existia responsabilidade. Caso haja uma falha no tratamento desses dados, aí você vai pelo caso fortuito interno e utiliza o Código de Defesa do Consumidor em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, se aquele ladrão, se aquele bandido se valeu de uma destreza exclusiva e ele fez... Vamos supor nesse caso do boleto verdadeiro, gente. Vamos ver no caso do boleto verdadeiro. Tem um vírus na tua máquina. O fornecedor gerou o boleto certo e a tua máquina fez essa troca. Nesse caso, apesar de ser mais difícil, você pode aplicar o quê? Você simplesmente pode aplicar pela teoria do risco do empreendimento
a responsabilidade do fornecedor, atribuindo a esse fornecedor uma série de mecanismos que inviabilizem esse tipo de golpe. Porque, veja, quando isso era totalmente estranho à atividade empresária, realmente a empresa estava sofrendo com aquilo. Quando isso deixa de ser estranho, porque a sociedade sofre com isso, a empresa que faz a emissão de boletos à distância, ela deve ter um sobrecuidado no que diz respeito ao software, que vocês já viram, eu sou cliente do Banco Itaú, e quando eu vou fazer um pagamento, eu tenho que ter um software instalado e a máquina tem que ser reinicializada para que eu consiga acessar aquele ambiente do banco para poder fazer o pagamento. Então, eu nesse momento consigo identificar que as empresas podem fazer algo para evitar esse tipo de conflito de vírus de cavalo de Troia. Então, veja, mas imagine nessa hipótese aí que o cara pega o prédio, apartamento tal, apartamento tal, apartamento tal, apartamento tal, e manda um boleto para a pessoa, destinando tão somente para o imóvel. Não tem o nome daquele cara, não tem os dados daquele cara. Aí é um pouco diferente. Né? Porque, eu consigo atrair a responsabilidade do fornecedor quando eu sinto a falha, quando eu verifico a falha. Agora, por que quando você está andando pela rua e você é assaltado, ninguém é responsável? Porque, porra, o responsável foi o ladrão. A gente também não pode aqui responsabilizar todo mundo por todo e qualquer tipo de dano ocorrido em sociedade. Porque a vida em sociedade é perigosa. Então, veja, eu estou atraindo a responsabilidade da maior parte dos casos desses fornecedores porque existiu o quê? Uma falta de zelo, de cuidado com os dados desses consumidores. Então, quando isso acontecer, quando existir a falta de cuidado, aí o fornecedor deve ser responsabilizado. Agora, se você recebeu um e-mail para poder ajudar um milionário hindu que não sabe, aí você vai perder. Não vai querer responsabilizar o Google, não vai querer responsabilizar o não sei quem, o não sei quem lá, entende? Não dá, não dá. Então, vamos lá. Eu acho que tem algumas perguntas aqui no nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui.